Olá, gente, estamos aqui de novo para tratar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito dessa maneira rápida, objetiva e divertida, por que não dizer, né? Informação com entretenimento, que é o objetivo do entretanto. Sempre sem lado político, sempre sem bandeira ideológica, do jeito que você gosta. Dá o seu like, clica no canal, aperta a sinetinha e vamos, que hoje a gente vai falar do retorno da CPI da Covid, vamos falar do crime de lesa pátria, que foi a censura, a ameaça de censura imposta à Rádio Jovem Pan, vamos falar dos socialistas da Venezuela, que por fome estão assando gato, vamos falar de novo do voto impresso, e vamos falar também do drama de consciência da atleta olímpica Simone Biles. Tudo à luz do direito, tudo rapidinho, logo logo. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Gente, vamos lá. A Rádio Jovem Pan, hoje, um mito surgindo na grande mídia brasileira, retrato de uma atividade jornalística extremamente envolvente, independente e livre, sofreu uma sugestão, uma moção do presidente da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, solicitando, sugerindo, praticamente ameaçando, que se devassem as contas da empresa Jovem Pan, do grupo midiático Jovem Pan. O que demonstra nitidamente, claramente, uma ameaça, mais uma ameaça ao Estado de Direito. Mais uma ameaça, não é nem a liberdade de expressão, porque isso todos nós temos. É importante a gente diferenciar aqui duas diferentes garantias constitucionais. A liberdade de expressão, que é coisa que todos os brasileiros têm, inclusive os jornalistas, mas quando se trata de atividade jornalística, você tem uma outra garantia constitucional muito mais diretamente ligada ao funcionamento do Estado democrático de direito, que é a garantia da liberdade de informação, no caso da atividade jornalística, do órgão de mídia, de divulgação de informação. Como a Rádio Jovem Pan vem criticando e muito os trabalhos da CPI da Covid, como a Rádio Jovem Pan, diferentemente da maioria dos grandes grupos jornalísticos brasileiros, não tripudia sobre a presidência da República e, ao contrário, dá o seu voto de confiança ao presidente Jair Bolsonaro e, ao contrário, critique muitos desafetos políticos e adversários do presidente Bolsonaro, dentre os quais o senador Renan Calheiros, que vem sendo criticado de maneira contundente nos programas jornalísticos da Rádio Jovem Pan. Agora o senador Renan Calheiros sai-se com esta esparrela de solicitar, de praticamente determinar que se devassem as contas da Rádio Jovem Pan em busca, quem sabe, de traços de patrocínio público, traços de dinheiro proveniente do Palácio do Planalto. Se há esse dinheiro encaminhado do Palácio do Planalto para os cofres da empresa Jovem Pan, de jornalismo, é por conta de algum patrocínio, é por conta de alguma propaganda, de alguma publicidade, de alguma campanha publicitária, o que é perfeitamente lícito e honesto. Né? E isso está no portal da transparência. E, se não me engano, em protesto e para fins de tornar ainda mais transparente o bom uso da coisa pública, a Rádio Jovem Pan também está, a partir de hoje, declarando no seu site toda a verba publicitária que o governo federal ou outras unidades federativas eventualmente pagam por campanhas publicitárias nas emissoras, né, nos canais de telecomunicação que compõem o sistema da Jovem Pan de jornalismo
e informação. É muito feio isso. Denigre a figura do Senado Federal, atinge mais uma vez a credibilidade da CPI da Covid, sobre o que iremos falar mais lá na frente, como se a saúde financeira ou o dinheiro de uma empresa jornalística como a Jovem Pan, ou se o tráfego de dinheiro, o dinheiro que entra, os depósitos, os clientes do Grupo Jovem Pan de jornalismo tivessem alguma coisa a ver com CPI da Covid, com pandemia do coronavírus e por aí vai, com trato que o governo público federal, que o Poder Executivo Federal dá ao tratamento pandêmico, se isso tem alguma coisa a ver com a saúde financeira de uma empresa jornalística, só porque essa empresa jornalística é contra a tal CPI da Covid e critica o seu presidente, o senador Renan Calheiros, que é o autor dessa proposta. Evidentemente, aí sim, nós estamos diante de um ato antidemocrático. Aliás, eu não entendo por que os atos antidemocráticos, à luz dessa imprensa midiática extremamente partidária que aí está, são apenas aqueles atos contra o Congresso Nacional, são apenas aqueles atos contra o STF. Quando se ataca a imprensa, não é atitude antidemocrática. Quando prenderam o jornalista, quando empastelaram o programa Terça Livre do jornalista Alan dos Santos, não é ação antidemocrática. Quando prenderam aquela ativista social, Sarah Winter, não é antidemocrático. Quando chamam Bolsonaro de genocida, não é antidemocrático. Agora, querendo devassar as contas da Rádio Jovem Pan, também não é. Pode fazer isso tudo. Só não pode fazer quando o dodói é sentido pelo Congresso ou pelo STF. É evidente que o parlamento está sendo mal direcionado pelo exemplo que vem de cima. Né? Uma alta corte de justiça, a nossa mais alta corte de justiça, a nossa guardiã da Constituição Federal, né, que é a mais alta corte de justiça, que é o STF, que prende jornalista, prende deputado que fala mal deles, atua como presidente de um inquérito em que o próprio STF é a vítima, ressuscita a Lei de Segurança Nacional, dentre outras mazelas aí indizíveis, né? Considera críticas ao STF ou críticas ao Congresso Nacional como atos antidemocráticos. Isso tudo proveniente da nossa mais alta Corte de Justiça. Isso vai, evidentemente, influenciar a CPI da Covid e os seus aprendizes de ditadores que a compõem, que a presidem e que insistem naquele circo ridículo que não leva ninguém absolutamente a lugar nenhum e que tem aqui juridicamente apenas o efeito de informar ao Ministério Público Federal, ao PGR, ou seja, apura notícia-crime, investiga o que quiser investigar, entrega o que investigou para o Procurador-Geral da República, Oswaldo Aras, Augusto Aras, e o Augusto Aras vai dizer se, na opinião dele, ele tem autonomia para isso, aquilo ali procede ou não. CPI da Covid é isso. Né? E agora querendo também empastelar o sistema Jovem Pan de comunicação. Ridículo, ditatorial, absurdo. Triste, triste o país em que exemplos dessa natureza vinguem. Eu disse aqui para vocês que a Jovem Pan está sendo vítima aí de ato ditatorial, de devassa de contas da empresa jornalística por conta de uma espécie de vingancinha de membros da CPI que vem sendo criticada pelos programas jornalísticos da Jovem Pan, com o senador, o senhor Renan Calheiros, à frente. Não estou querendo dizer com isso que a Jovem Pan não erre o tom. Eu assisto muito programa jornalístico de outros países,
assisto principalmente programas jornalísticos de Portugal, da Itália e dos Estados Unidos. Mas também assisto de Espanha, de alguns países da América Latina, enfim. E o que eu posso observar é que os programas jornalísticos brasileiros são assustadoramente partidários. Isso inclui imprensa escrita, isso inclui os canais de TV abertos, semiabertos e fechados, né? Isso inclui aí toda a mídia de internet. A gente é assustadoramente partidário. Isto não é bom. E a Jovem Pan não fica atrás nisso. Apesar de ser uma empresa séria, muito mais séria do que as suas concorrentes, com comentaristas e uma linha editorial muito mais consciente do que a dos seus concorrentes, muitas vezes erra o tom. E se a gente critica aqui a TV Globo porque deturpa sua linha editorial para atacar escandalosamente o Poder Executivo Federal, o chefe do Poder Executivo Federal, o presidente da República, Jair Bolsonaro, se a Globo abre mão da realidade, da sua imparcialidade, da sua credibilidade, para atacar a presidência da República, a pessoa do presidente eleito da República, eu não posso também deixar passar batido que a Jovem Pan, por mais que enalteça essa imparcialidade, vez ou outra ataca de idêntico modo aos opositores do presidente da República, ou blinda de uma maneira obscenamente chapa branca o presidente Jair Bolsonaro, que também não é bom. Eu acho que os extremos, já falei isso aqui, os extremos são todos eles equivocados. Você tem que ter uma linguagem equilibrada, procurar informar sem deformar, como fazem os órgãos de mídia de todos os principais países do Ocidente democrático. Isso pode ser visto facilmente hoje com o acesso amplo à informação através da internet, através de YouTube. Fiquem à vontade para observar isso, né? Um outro país muito passional, tão passional quanto é o nosso Brasil, tão passionais como somos nós brasileiros, os italianos não exprimem esta passionalidade quando informam nos seus veículos de mídia, capitaneados, né, principalmente pela RAI, que é a emissora pública italiana, emissora governamental, estatal italiana, que, no entanto, tem uma qualidade excepcional, se rende ao livre mercado, como uma boa empresa pública capitalista, e que, por conta de se render ao mercado, viver de anunciantes, como todas as suas concorrentes privadas o são, vela pela qualidade, pela imparcialidade do seu produto de informação que fornece ao consumidor final, que é o seu público espalhado pelo mundo afora. Assim também com a BBC de Londres. Você pode perfeitamente criticar e fazer uma crítica contundente ao presidente Bolsonaro ou ao senador Renan Calheiros sem demonstrar uma passionalidade que te torne cego para os argumentos em sentido contrário. O que eu quero dizer com isso? A Rádio Jovem Pan faz um contraponto interessante, um contraponto legal, porque não critica de maneira injusta o presidente Jair Bolsonaro, não se deixa levar por interesses financeiros tripudiados, prejudicados, para criticar, para defenestrar, para falar mal do presidente Bolsonaro, como é o caso, por exemplo, da Dona Globo, e no afã de proteger o presidente das covardias que os demais órgãos de comunicação e de imprensa perpetram contra ele, Bolsonaro, a Jovem Pan comete o equívoco, às vezes, do lado de lá, em sentido oposto, sendo extremamente partidária. Órgão jornalístico não pode ter lado político nenhum. Isso vale para a Jovem Pan, isso vale para a Globo, isso vale para o jornal A Gazeta de Pindamonhangaba. Nenhum deles pode ter lado
político. A gente tem que informar sem deformar, não se levar por ideologia. Isso já foi falado aqui. A ideologia é uma falsa percepção da realidade política. A ideologia é uma utopia e ela não pode nortear o jornalismo sério. O jornalista é um historiador da atualidade. Ele tem que procurar ser técnico, ser científico, ser frio e ser imparcial, sobretudo. A hegemonia cultural nos nossos meios de comunicação é uma coisa tão doentia, é uma coisa tão grave, tão forte, que essa hegemonia cultural já impediu a reeleição do presidente americano Donald Trump, fazendo com que ele perdesse por um bibelô, fazendo com que ele perdesse por um cabide de hotel, por um ventilador de teto de boate de quinta categoria, que é Joe Biden, um cara sem carisma algum, um político apagadão. No entanto, a hegemonia cultural é tão forte que faz cabeças de maneira tão violenta que permitiu que Trump não fosse reeleito, apesar do governo dele ter sido uma maravilha para a economia norte-americana e apesar do eleitor americano sempre para a urna, compreensivelmente, porque o berço do capitalismo moderno são os Estados Unidos da América do Norte, o eleitor americano sempre foi votar com olhos postos na sua economia, no seu bolso, no seu mercado de trabalho, mercado de consumo. Ainda assim, a hegemonia cultural conseguiu derrubar Donald Trump e o presidente Jair Bolsonaro que se cuide. Porque essa história de CPI da Covid, essa campanha difamatória amplamente erguida aí por órgãos de imprensa, está por trás da tentativa de não permitir que ele seja reeleito, e com algum sucesso. Porque pinta Jair Bolsonaro, pinta a direita que ele representa como um retorno do autoritarismo, como um lado fascista da história, que está retornando a ditar as regras da política e da economia mundiais, né, como brutamontes, truculentos, pessoas que perturbam e impedem o exercício amplo das liberdades comuns às democracias do mundo. E isto não é verdade. Vou repetir aqui fatos recentes da nossa história, fatos contemporâneos e que parecem que são esquecidos ou mal interpretados ou mal vistos pela maioria das pessoas. Quem sofreu um atentado e quase morreu nas mãos de um militante de esquerda, quem foi vítima da violência assassina por parte de um militante de esquerda, foi Jair Bolsonaro. Quem prendeu jornalista porque falou mal do seu funcionamento institucional foi o STF, com o ministro Dias Toffoli à frente. Não foi Jair Bolsonaro, não foi a direita. Quem colocou uma ativista social de coleira eletrônica porque protestou contra uma determinada instituição foi o STF, não foi o presidente Jair Bolsonaro, não. Quem agora está tentando empastelar a Rede Jovem Pan de jornalismo não foi a direita, não, né? São os senadores da CPI da Covid, com o senador Renan Calheiros à frente. Quem prendeu deputado porque falou mal de ministro foi o STF, não foi o presidente da República, não. E por aí vai. E a gente continua atrelado à ideia de que é a direita, é Jair Bolsonaro, né? É o conservadorismo que é ditatorial. 99% das ditaduras do mundo, em todos os tempos, eram forças progressistas ou pseudo-progressistas de esquerda. Nós, brasileiros, não temos esta impressão, porque a última vez em que declaradamente tivemos a nossa democracia aviltada foi por conta de um movimento militar
que muitos traduzem, a maioria traduz como sendo de esquerda, de direita, perdão, mas ele, quando surge, ele era um movimento protagonizado por toda a sociedade. A sociedade tinha medo do comunismo. A sociedade pediu a intervenção das Forças Armadas contra João Goulart. Aí depois, é claro, a direita se eterniza por 20 anos no poder através das Forças Armadas, e muito embora tenha sido um regime que suprimiu liberdades, mas com características próprias, em que havia eleições indiretas, uma democracia semidireta, em que a repressão, apesar de ter atingido níveis de violência criticáveis, em alguns casos contundentes, nunca se igualou a de outros países vizinhos da América Latina. E por aí vai, né? Mas a nossa ideia de que a repressão, a ideia de repressão está acoplada, está associada à direita, isso é absolutamente errado, equivocado, errôneo, né? As ideologias de esquerda matam muito mais, assassinam muito mais e vilipendiam liberdades muito mais. E nos impõe essa mentirada toda por conta da tal hegemonia cultural. Nós procuramos aqui, eu na minha vida profissional e aqui no programa, entretanto, debater toda esta deturpação canalha de informações em alto nível. Mas, por exemplo, tem gente muito boa que advoga a tese que tem que bater de volta, tem que bater até o braço cansar. É o caso, por exemplo, do professor Olavo de Carvalho. Ele fala que não adianta, enquanto os conservadores, enquanto a verdadeira classe pensante brasileira, intelectual, que não esteja cooptada ao marxismo, enquanto os verdadeiros pensantes intelectuais brasileiros, né, não aprenderem a bater de volta, não aprenderem a assumir o seu lugar, assumir o seu lado polarizado nessa guerra ideológica, enquanto nós, intelectuais, que nos reputamos pragmáticos, nos reputamos imparciais, enquanto nós não assumamos um dos lados desse fronte de batalha, o lado da verdade não distorcida, para bater de frente com o pessoal do marxismo cultural, à la Antônio Gramsci, enquanto isso acontecer, nós vamos tomar de balaiada, porque o lado de lá não teme em assumir lado, não teme em bater, não teme em destruir e assassinar reputações. Portanto, é como se você estivesse enfrentando um valentão de bar, tentando conversar com ele, e ele dando tapa na sua cara, jogando cerveja na sua cara, te xingando, te dando cadeirada, te dando pescoção, e você oferecendo flores para ele, abrindo livro de filosofia para tentar discutir com ele. Essa é a realidade da luta entre os lados ideológicos polarizados na filosofia política brasileira da atualidade. O lado conservador, até para escapar da pecha de brutamontes, tentando dialogar, e o lado dito progressista, escondendo a sua cauda esfarrapada de ditadura, escondendo Coreia do Norte como se fosse possível, né? Escondendo Cuba como se fosse possível, né? Escondendo que na Venezuela virou meme. Na Venezuela estão assando gato. Tem um vídeo circulando na internet, verdadeiro, não é fake. Gente comendo gato, de fome. Aliás, no Nordeste brasileiro se come teú, que é uma lagartixona, de fome também, há muito tempo, né? Tentando esconder aí esses retalhos de verdade que expõem a cara da esquerda ao escárnio público, a verdadeira cara da esquerda que, quando é inteligente, quando possui bandeiras razoáveis, é perfeitamente possível de se administrar suas teses, seu ideário, estas bandeiras razoáveis, à luz de um Estado democrático de direito. Mas quando a esquerdopata que fala, quando a esquerdopata que distorce informação,
quando a esquerdopata que tenta influenciar livro de história para ensinar história errada para os nossos jovens, aí, segundo muitos, aos quais eu ainda não me filio, segundo muitos, só na base da pancada em sentido literário e não literal, em sentido oposto, né, gente? Quer dizer, estão batendo do lado de cá, vamos bater do lado de lá também, porque não dá até desinformação. É pregar Cuba como uma ilha de liberdade, quando a senhora Ioane Sanchez, que é uma cubana residente em Cuba, né? A senhora Ioane Sanchez, blogueira, publicada no Brasil recentemente, militantes do PT vieram ao aeroporto do Galeão vaiá-la quando ela desceu aqui, para justamente tentar assassinar a reputação dela. Ela diz em alto e bom som, e não é retrucada pelo governo dos Castro, que lá tem cota para comer carne. Não se come carne todo dia, tem cota para comer carne. Eu falo isso porque eu sou um amante incondicional do povo cubano, que é muito bacana. Mas eu não aguento mais mentira. Não aguento mais mentira. Cuba, por exemplo, culpa o embargo econômico dos Estados Unidos para dizer que Cuba está atrasada economicamente. Esse embargo econômico não impede alimento e medicação de chegar. Não impede alimento e medicação de chegar. No entanto, falta comida e falta vacina. E a vacina que Cuba produziu, que diz que produziu, é um lixo, uma bomba, e a população inteira está querendo outra vacina, uma outra que não seja Xing Ling, como é aquela que Cuba produziu e que não tem evitado um morticínio considerável naquela aprazível ilha caribenha dos Castro, né, que já foi a quarta economia da América Latina, hoje é a 20ª economia da América Latina, e tem gente que ainda mantém essa bandeira aí inconciliável. A desinformação é tão grande que o presidente Bolsonaro recebeu uma deputada alemã de extrema direita e se disse que ela é neonazista e que, portanto, Bolsonaro, por recebê-la, também seria simpatizante do neonazismo. Vamos por parte. O neonazismo é porque a deputada alemã é descendente de um antigo funcionário do governo Hitler, neta de um antigo homem do Terceiro Reich, subordinado a Hitler. Bom, como 80% da Alemanha durante o Terceiro Reich era de cúmplices, comparsas, subordinados, admiradores e adeptos do regime nazista, 80% do povo alemão abraçava o regime nazista, todo mundo que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial descende de ex-nazistas. Todo mundo, ou quase todo mundo, alemão, cujos parentes não pereceram na Segunda Guerra Mundial, teve parente nazista, e nem por isso é nazista. Todo alemão que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial gerou descendentes, e esses descendentes são descendentes de ex-nazistas. O que não quer dizer que esse descendente professe a ideologia de seus antepassados, tá? E não existe neonazismo. Eu conversei com um jovem alemão nazista, fazendo intercâmbio cultural aqui. A primeira coisa que ele me disse, não existe neonazismo. O nazismo não acabou, o nazismo ainda é o mesmo. Então todo mundo que fala em neonazismo não conhece o regime nazista. Tá? O regime nazista não acabou, não morre com Hitler. Assim como o ideário racista ariano, anti-judeu, é anterior a Hitler. Hitler se apropria daquele discurso asqueroso e nojento para ascender ao poder e para despertar as massas alemãs contra o inimigo comum que ele elege no povo judeu. E Jair Bolsonaro, lá no começo do seu governo, quando vai visitar a Alemanha e é criticado, tudo... Bolsonaro é o seguinte, se o virem
caminhando sobre as águas, igual a Cristo, vão criticá-lo porque ele não sabe nadar. Qualquer coisa que ele faça vai ser criticada. Mas, enfim, na Alemanha, ele critica o nazismo e diz que o partido nazista é o partido nacional socialista e, portanto, partido de esquerda. E, portanto, execrável como partido de esquerda. E todo mundo mete o pau nele, Bolsonaro, porque dizem que o partido nazista não seria um partido de esquerda, seria um partido de direita, né? O que também não está certo, a gente pode entrar nisso daqui a pouco. Mas, enfim, Bolsonaro ali critica o nazismo como partido de esquerda, ideário de esquerda, ideologia de esquerda, equivocado ou não, mas critica o nazismo. Aqui ele é criticado por aderir pretensamente a uma candidata com tons neonazistas. Não tem nada disso. O presidente da República é antinazista, como todos nós somos antinazistas. O governo, o ideário, a utopia nazista, ela não é de esquerda e nem de direita. Já estudamos isso aqui, no entretanto, profundamente. E eu peço a vocês que resgatem outros vídeos do canal, vocês vão ver isso. O governo nazista, a idolatria a Hitler, né? O sistema doentio de enxergar a realidade próprio do ideário nazista de Hitler, ele possui características de direita, características de esquerda, mas o nazismo é o nazismo, não dá para colocá-lo em nenhum dos dois bandos, não. E filho feio não tem pai, fica o pessoal da esquerda falando que é um movimento de extrema direita, o pessoal da direita falando que é socialismo, comunismo puro e etc, etc. Uma hora, se vocês quiserem, a gente volta a esses detalhes aqui. Mas o que importa deixar bem claro é o seguinte: a deputada alemã que aqui veio só porque é da direita, a alemã, não quer dizer que seja nazista. Só pelo fato de ela ter um avô que foi alemão não quer dizer que ela seja nazista. Porque assim toda a Alemanha atual é nazista, porque todo mundo que sobreviveu à guerra é descendente direto ou indireto de ex-nazistas, de antepassados nazistas. Não existe neonazista. O movimento nazista nunca acabou. Ele permanece execrável ininterruptamente desde Hitler e mesmo antes dele. E Jair Bolsonaro, que já criticou abertamente o nazismo e foi criticado por isso, por acolher uma deputada de extrema direita, não quer dizer que esteja de uma hora para outra simpatizando lá com a turma do sanguinário ditador Adolf Hitler. Né? Não quer dizer isso. Não quer dizer que ele passou a admirar Hitler ou passou a admirar o nazismo. Quem, ao contrário, já disse publicamente que admira Hitler, falou isso na Playboy, em uma revista Playboy, em uma entrevista na extinta revista Playboy de 1977, pode dar um Google, quando era dirigente sindical ainda, foi o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Foi ele que falou que admirava Hitler. O lado de cá não falou nada disso não, tá bom? O CPI da Covid voltou, já falei com vocês, que ela apenas forma opinião de seus integrantes, junta notícias que poderão ou não ser apuradas em procedimento próprio pelo PGR, pelo Procurador-Geral da República, o seu Augusto Aras. Poderá ou não ser aproveitado algum desses atos caríssimos por erário público, realizados por artistas de picadeiro de circo, travestidos, infelizmente, de parlamentares, gastando dinheiro público com fins notadamente políticos, partidários, eleitoreiros, denegrindo imagens, assassinando reputações, sendo grosseiros com profissionais renomados, com pessoas impolutas de reputação ilibada, que não mereciam ficar sentados do lado de gente com um passado torpe e extremamente discutível e que posa de mocinho à frente de uma CPI que é um circo.
e que não tem trava, não tem rédea, porque olha o exemplo vindo de cima, olha o exemplo do STF. E o que o senador Renan Calheiros, o que aquele senador Randolfo Rodrigues olham, veem quando olham para o STF. Uma instituição que é para ser a guardiã da Constituição Federal, mas que apura crimes em que é ao mesmo tempo vítima. Uma excrescência jurídica. Ressuscita leis em desuso, no caso, a Lei de Segurança Nacional. Está em desuso desde que eu me entendo por estudante de direito. Lá se vão 30 anos. Cria a figura do flagrante perpétuo, coisa que qualquer criminalista de meia boca deve estar apavorado com esse íncubo, como dizem os italianos, com esse pesadelo para a ciência jurídica brasileira, que é imaginar um flagrante perpétuo. O deputado fala mal dos ministros do Supremo nas redes sociais hoje, e enquanto tiver no ar ele falando mal, ele está em flagrante. Quer dizer, eu publico um livro falando mal do ministro do Supremo, enquanto esse livro estiver na prateleira da livraria, eu estou em flagrante. E se você parar um pinguço no botequim, ele vai saber que é besteira. Se você parar um quintanista de direito, ele vai saber que é uma besteira. Se você parar um balconista de açougue e contar a história, ele vai te dizer que isso é burrice, que isso é uma excrescência, que isso afronta, não é nem as leis penais, não é nem a Constituição Federal brasileira. Isso afronta as leis mais rasteiras, as regras de raciocínio lógico mais rasteiras. E é isso que o senador Renan Calheiros, Osmar Aziz, Randolph, aquele pessoal do circo, da CPI da Covid, é isso que eles veem quando eles olham para o nosso STF. E, portanto, eles continuam com esse circo que é pago pelo meu dinheiro, pelo seu dinheiro, pelo dinheiro de nós todos. Todas as cortes constitucionais do mundo ocidental democrático, civilizado, todas as cortes, altas cortes, as mais altas cortes de justiça de todos os países civilizados ocidentais do mundo são criadas ou compostas pelo governo da vez. Então não é uma característica do STF brasileiro ser um tribunal que demonstra um pensamento político muito evidente, muito aguçado e por isso mesmo muito incômodo e criticável, porque gera um ativismo judicial que compromete a imparcialidade de qualquer órgão julgador sério. Isso não é a prerrogativa, má prerrogativa do nosso STF. Todas as cortes constitucionais civilizadas de países democráticos do mundo ocidental têm cortes de justiça, tem nas suas supremas cortes de justiça, Estados Unidos à frente, um retrato da qualidade do governo, do poder executivo que as instituiu ou compôs. O que eu quero dizer com isso? Em português rasteiro, porque a linguagem desse programa é simples e objetiva. O que eu quero dizer com isso? Se a Suprema Corte de um país é ruim, é porque o governo da vez que a instituiu é ruim. Se os membros escolhidos desta Suprema Corte são ruins, é porque o governante que os colocou lá também é digno de críticas intensas e contundentes. Historicamente, os ministros, os juízes das Supremas Cortes dos países do mundo têm a qualidade, têm o nível, têm o caráter e têm o conteúdo ético e moral e jurídico no nível de quem os colocou no poder. Se nós estamos diante de um STF digno de críticas,
é porque quem formou esse STF, quem compôs esse STF, foram governos anteriores, também eles dignos das mais contundentes, aguçadas, verazes e vorazes críticas que um cidadão pode fazer àqueles que, eleitos para comandarem os destinos da nação, no entanto, por desvarios, por conchavos, por utopias, instauraram um caos institucional até aqui difícil de ser solucionado. As pessoas brincam com um conflito entre gerações. A geração Nutella, que é a geração atual, e a geração raiz, que é a anterior. Eu já sou um coroa, já tenho mais de 50 anos, então eu sou da geração raiz, eu posso dizer para vocês, até porque sou pai, sou professor, tenho filhos, tenho alunos que são da geração Nutella, que a geração atual realmente ela não lida bem com ideias de hierarquia, de disciplina, de horário, de risco, de pressão. O jovem brasileiro não sabe trabalhar sob pressão. O jovem brasileiro não sabe ouvir não. O jovem brasileiro não sabe reagir a críticas. Não sabe atender ordens hierárquicas. Não sabe, muitas vezes, respeitar a disciplina interna de uma instituição de ensino, ou de uma empresa, ou de um ente governamental. O jovem brasileiro lida muito mal com autoridades. Talvez porque não tem exemplos de autoridade dentro do lar doméstico. Estas são características do jovem brasileiro atual. Se melhores ou piores do que éramos há 30, 40 anos atrás, o futuro vai dizer. O futuro vai dizer. Talvez o jovem brasileiro seja mais sensível e menos duro, e que a Nutella seja mais benfazeja à sociedade atual do que as duras raízes de um mercado ingrato de gente insensível como éramos há décadas atrás. Como eu digo aqui, a gente não consegue ser historiador do nosso tempo. Então eu não tenho como dizer para vocês que pioramos ou melhoramos com a geração Nutella. O que eu digo para vocês, que atleta olímpico, como é o caso da senhora Simone Biles, atleta olímpico, desistir de concorrer à medalha por causa de faniquito, de fricote, de crise emocional, isso eu não esperava ver. Isso, como dizia o Carlos Drummond de Andrade, essas retinas tão cansadas não esperavam ver. Né? Eu espero que não crie o Comitê Olímpico Internacional, não crie uma repescagem só para autor de fricote, né? Vítima de fricote. Ou crie uma modalidade para atleta de TPM, né? Ou para atleta com frescura olímpica, uma modalidade especial para isso. Eu sei que é ridículo, é risível. Se você tem problema emocional, resolva ele antes das Olimpíadas, porra. Na minha época, o treinador de um atleta desse cobria ele de cascudo no vestiário. Dependendo, se fosse país comunista, voltava direto para o paredão ou para a forca. Quando voltasse dizendo que recusou disputar uma medalha olímpica porque estava com problemas emocionais. O problema emocional todo mundo pode ter, mas tem hora e hora para isso, pelo amor de Deus. Disputa a medalha, depois você dá seu faniquito, porra. Disputa a medalha, depois você dá seu fricote, depois pode ir até para a UTI do hospital, com pane emocional. Agora não, você está representando uma nação, pô. Vamos lá, vamos largar essa frescura, vamos parar de ser Nutella, tá bom? Jovem brasileiro, jovem americano, jovem do mundo, sejam sensíveis. Né? Mas não se esqueçam das imposições e das obrigações do dia a dia. Viver não é brincadeira. Como dizia Guimarães Rosa, viver é muito perigoso.
E a gente, quando está trabalhando, a gente está representando, não é só a gente não, é a nossa família, é o nosso país, é o nosso povo, tá bom? Até a próxima, fiquem todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal.